Bom, pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui sobre Power Apps, né? A gente já falou sobre navegação, né, que é a função lá, o comando Navigate, já falou sobre conexões com dados de Excel, de SharePoint. A gente já falou de criar os ambientes de movimento, já falou, deu uma visão geral sobre o Power Apps. Então, ainda nessa linha das questões básicas do Power Apps, agora nós vamos falar um pouco sobre variáveis, tá? Variáveis e tipos de dados. Para quem está familiarizado com programação, quando a gente fala em variáveis, logo vem à cabeça declarar uma variável e usar ela ao longo do subsistema, do código de programação. Para quem não entende então de programação, ou quem está começando com Power Apps, ou quem entender como isso funciona mais assim da maneira mais básica assim do começo, né? A gente primeiro é o seguinte, ó, a variável nada mais é que uma alocação de memória onde a gente bota alguma coisa do sistema para a gente usar em vários lugares ou em vários momentos, ou na mesma tela, ou ao longo de todo o sistema, ou para futuramente gravar numa base de dados, ou para fazer um cálculo, fazer um texto, fazer alguma coisa. Então, toda variável ela guarda uma informação e essa informação pode ter N tipos, né? Os tipos conhecidos, mais conhecidos no Power Apps, são alguns tipos de dados que o Power Apps tem, né? Que é o blank, que é uma função de guardar em branco, né? Vazio, sem nada. Texto, texto, né? Que nada mais é que texto mesmo, digitação, né? Um nome, uma cidade, um país. Hiperlink é um link, né, da internet, né? Grava um endereço de internet para quando eu clicar naquele botão, naquele item, eu mandar para aquele link. Uma imagem, né? E uma mídia em geral, que pode ser um som, pode ser um vídeo, pode ser, né, um GIF, pode ser N coisas. Números, né? Que está na mesma linha do texto. Em vez de eu gravar texto, eu gravo números, aí pensando lá em cálculos, em outros recursos que eu posso ter para cada tipo de dado desse. Data, né? Tempo e data-tempo. Eu posso gravar só a data sem o horário, ou posso gravar o tempo, que é o horário, sem a data, ou posso gravar uma data e horário, que é tudo junto. Além disso, tem o famoso booleano, né, que é uma opção, sim e não, sim e não. E as opções mesmo, que eu posso ter uma lista de opções, e aí eu posso puxar isso de uma tabela, de uma base de dados, de uma coleção, de N coisa. Então, cada variável vai ter que ter lá no fundo alguns desses dados, né? Então aqui tem, ó, booleano, cor, né? A cor grava lá o RGBA da cor, né? Então eu posso ter uma moeda, e a moeda lá tem alguns controles específicos, onde eu digo o país, digo algum tipo de pontuação, né? Data, tempo, decimal. Esse identificador global, isso aqui, ele gera para mim um registro, principalmente em relação entre tabelas, a gente pode usar isso, né? O SharePoint já traz um ID contínuo de cada item, mas se eu quiser criar um registro único, geralmente esse cara vai criar um registro único para mim, aí tem essa sequência de letras, números, né? Então nunca vai se repetir, vai ser sempre uma chave única. Um hiperlink, né, que vai me mandar, como eu falei para vocês, para um site. Uma imagem, né, que pode ser um link da imagem ou propriamente o arquivo, né? E aí algum formato mídia, que daí também de novo é o link do lugar ou o próprio arquivo. Número, né? Então tem aqui um número que pode ser um número inteiro que não tem a vírgula, um número real, né? E é desse número que varia lá para a moeda que a gente falou lá em cima, mas é um número. Opção, né? Então, opções é uma escolha de conjunto de opções. Eu posso ter lá lista de estado, lista de cidade, lista de países, lista de nomes, pode ter N coisas, né? Registro. Isso aqui a gente usa às vezes em variáveis. Então, a gente pega uma lista nossa, ou do SharePoint, ou de uma coleção, ou do Dataverse, e encapsula um registro, né? Inteiro, grava um item de toda aquela tabela, ou um conjunto de itens, né? Eu posso ter registros, referência de registro, então eu quero o primeiro registro daquela tabela, uma tabela inteira, né? Então eu posso jogar lá uma tabela inteira, eu posso pegar um agrupado de valores de uma tabela e jogar lá. Isso é muito usado também naquelas pesquisas. Lembra que a gente tem uma limitação de 2.000 registros de pesquisa, né? Então muitas vezes a gente usa esse tipo de recurso para facilitar e deixar a pesquisa mais ágil. Um texto, né? Que é bem comum. Uma hora, né? Objeto sem tipo. Isso aqui eu confesso que eu nunca usei nenhum objeto sem tipo. Esse to option, né? Uma opção entre conjunto de duas opções e tal. Esses dois últimos eu aparentemente não usei, tá? Eu já usei muito JSON dentro do Power Automate lá em algum recurso, mas dentro das variáveis a princípio não.
Então aqui tem um overview geral dos tipos de dados, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, a nossa ideia é ver na prática mesmo. Mas então para você saber que tem muitos tipos de dados. Então vamos lá. Como que funcionam as variáveis dentro do Power Apps? O Power Apps tem 3 tipos de variáveis, dá para se dizer assim, né? Uma variável global e uma variável de contexto. A variável de contexto é uma alocação de memória, onde vai gravar um daqueles tipos de dados dentro da tela ou do contexto que tu está usando ela. Aquele contexto foi parado de usar, mudei de tela, saí dali, ela se perdeu, ela não funciona mais. A variável global, enquanto o sistema estiver sendo usado, a variável global está lá guardada. Então eu posso usá-la em qualquer uma parte do sistema, depois nós vamos ver isso na prática. E coleções são coleções de dados, né? Ele pega uma mini tabela, né? Então o clear, o update, o collect, que são as funções que fazem isso acontecer, que geram essas tabelas temporárias, né? Essas tabelas podem ser usadas, incluído o registro, tirado o registro, editado o registro, e depois eu posso dar um path, que é um outro comando, que joga ela para uma tabela definitiva e eu gravo essa informação se eu quiser. Então, o navigate, que a gente já viu lá na questão de navegação, né? Aqui ele conta como uma função também de variável, mas aqui a gente usou o navigate para navegar entre telas, a gente vai usar isso agora no nosso exemplo. E o update context, onde é que está as variáveis, né? E o set é para definir. Então aqui até os comandos de como configurar lá essas variáveis, como chamar elas no nosso contexto. Nós vamos fazer elas aqui nos botões, então agora nós vamos para a parte propriamente dita de executar esse cara aí. Bom, pessoal, então vamos botar a mão na massa e vamos trabalhar com essas nossas variáveis, né? Então vamos aqui no aplicativo, aquele padrão que a gente está vendo até agora, novo, né? Ou eu posso começar dos dados, ou simplesmente venho aqui e dou um criar aplicativo em branco. Vamos começar um aplicativo todo em branco, né? Porque a nossa ideia não é app, variáveis, e vamos lá, temos mais um exemplo aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de um app que vocês querem, a gente está pensando aqui nessa nossa primeira versão de um projeto, né, de fazer com início, meio e fim, um sisteminha aí completo, porque agora acabando essa parte básica de mostrar tudo separadinho, a ideia é fazer um projeto inteiro. Se alguém aí que está acompanhando os vídeos quiser dar uma sugestão nos comentários, né, fica à vontade, que para nós é sempre importante. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, vamos criar uma telinha aqui para nós, uma cara mais bonitinha aqui, já com os containers e tal, né? Já vamos aproveitar os recursos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa tela é incluir aqui alguns botões. Então a gente vai pegar aqui um botão e vamos botar aqui, ó, já começar a usar esse botão aqui de variável update. Vamos botar essa aqui, variável. Meu Deus, tá difícil. Variável de contexto. Então criamos a variável de contexto. Vamos crescer esse botão aqui, né? Aqui e 60. Então, 200 por 60, beleza. Vamos criar um segundo botão aqui, que vai ser variável pública, né? Então, beleza. Vamos criar uma variável pública e uma variável de contexto. Criei uma variável pública, uma variável de contexto. Então, vamos lá. Qual é o comando para se criar uma variável de contexto? Estou aqui no botão, né? Cliquei no botão, ele vai chamar o evento onSelect. Então, cliquei no botão, evento onSelect, venho aqui fazer o comando. Update, contexto, né? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então vamos lá. var contexto. Vamos fazer um texto, né? Variável de contexto criada. Variável de contexto
criada, certo? Agora vamos lá na variável pública. E aí, observem bem, o comando é sempre esse. Update context, eu arranco assim, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, dou o nome da variável, 2 pontos e o que ela vai ter aqui. Aqui é um texto. Eu poderia botar, por exemplo, um color aqua. Automaticamente essa variável estaria recebendo uma cor. Lembra lá dos tipos de dados que poderia ser uma cor? Eu poderia vir aqui e botar um today, que é uma função que traz o dia e a hora de hoje. Então poderia ser uma data. Eu poderia vir aqui e botar um número, 15. Eu poderia vir aqui e botar um 15,23, seria um número real. Eu poderia botar uma data, eu poderia botar qualquer coisa, eu poderia botar inclusive um collect e aí criar uma coleção específica aqui dentro, coleção teste. Eu não vou criar a coleção para ela não gravar, porque depois nós vamos ver isso, mas poderia criar uma coleção e jogar dentro da variável a coleção, e a partir daquele momento a variável seria toda a coleção, e dentro de um grid, de uma tabela, eu chamar essa variável e essa variável alimentar essa tabela. Isso vale tanto para a variável de contexto como para a variável pública, né, que é a que a gente vai ver. Então vamos lá. Vamos criar uma variável de contexto com um texto. Para saber que é um texto, ó, botei aqui as duas aspas e ele entendeu como um texto. Ó, botei aqui, tem um número, ele já entendeu como um número. Repara que o Power Apps nos ajuda aqui, ó, botando o tipo de dado aqui, já aqui embaixo. Ó. Tá vendo aqui, ó, tipo de dado, número. Qualquer coisa que tiver nos teus códigos, tu clicar, ele vai sempre te dizer o que ele é. Então, por exemplo, se eu vier aqui e botar uma cor, ó, color, Alice Blue, ele já entendeu o tipo de dado como cor, entendeu? Então vocês vão ter sempre qualquer coisa que vocês clicar dentro do código vai trazer para vocês o dado que ele é. Vamos lá, cria variável criada, né? Eu tinha botado criada variável de contexto. Vamos lá, criamos a variável de contexto. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos copiar só essa mensagem. Aqui a variável de contexto então está criada. Como que eu crio uma variável pública? Ah, não, é o mesmo comando? Não. Aqui agora é um comando chamado set. Eu estou setando a variável pública, tá? E aqui, em vez de 2 pontos, reparem aqui a fórmula, é ponto e vírgula, né? A variável global, o Power Apps trata como variável global, né? Criada a variável global. E aí, agora, aqui é a mesma coisa de antes. Eu posso botar uma cor, posso botar um texto, posso botar uma data. Eu estou trabalhando com dados de texto porque é mais fácil de mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos criar aqui agora um rótulo de texto. Vamos botar um fundo colorido, né? E vamos criar um segundo rótulo de texto, Ctrl+C, Ctrl+V dentro aqui, com uma outra cor, tá? Beleza. Vamos até usar um padrão aqui, ó, azul. E aqui vamos usar um padrão azul claro. Azul melhorzinho, azul claro. E aqui pra gente não se perder o que é o que, né? Perfeito. Então o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou pegar esta variável, que é essa variável que eu estou alimentando, né? E vou dizer que esse label recebe esta variável. Ó, cliquei no label, fui no evento texto dele. Qual o texto que vai ficar dentro desse label? É o contexto de variável. Dentro desse label eu quero esta variável, né? Que é a pública. Então aqui, 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 aqui. Vamos aumentar esse cara aqui para 500. Vamos aumentar esse cara aqui para 500. E perfeito. Vamos rodar lá, não precisa pegar muita estética agora. A ideia é entender o comportamento da variável, né? Então vamos lá. Variável de contexto, variável pública. Criou as duas variáveis para mim. Variável de contexto,
variável pública. Então, vamos supor que agora eu crio um botão aqui dentro. Vou empurrar esse botão para a parte superior. Vou criar um novo botão. Vamos criar um novo botão aqui. Vou empurrar ele para cima só para ficar. E aqui vamos editar variável pública, editar variável de contexto. Perfeito. Vamos lá para editar essa variável. Ao editar a variável, eu vou dizer que eu não quero mais o criado, eu quero editada variável global. E aqui vai ser editada variável de contexto. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, vamos executar esse cara de novo. Vamos lá. Ó, criei aqui, criada a variável, editada a variável, editada a variável. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar uma nova tela. Eu vou criar uma nova tela. Tela bem simples aqui. Onde eu vou carregar esse cara e esse cara. Só os labels. Não vou carregar a tela onde a variável. Observa que ao criar esse cara já deu erro para mim. Por que deu erro? Porque a variável de contexto não existe nessa segunda tela. Então o que acontece aqui? Vamos criar mais um botão aqui de navegação para a segunda tela. Vamos navegar para lá. Navigate. Screen 3. Ponto. Navigate. Tela 3. O que acontece aqui agora? A grosso modo, tá? Cliquei nesse cara aqui, fui para a tela 3. Ó. Reparem, a variável global continua existindo, tá? Eu vou pegar aqui a tela 2, aqui eu vou pegar esse botão, Ctrl C. Vamos botar aqui na tela 13 esse botão. E vamos criar essa tela só para navegar de volta aqui. A gente não perdeu. Podia ser um voltar também, tá? Como a gente já viu no outro vídeo. Então, o que acontece aqui, ó? Repara comigo. Vou voltar para a segunda tela e vou mudar aqui, ó. Mudei para variável criada. Repara, fui para a tela, mudou para variável criada. O que a gente está vendo aqui, ó? A variável global, diferente da variável de contexto, ela não se perde ao trocar de tela. Repara que aqui, ó, aqui a variável de contexto existe. Eu não mudei ela nenhuma vez, ó. Eu vou criar ela, a variável de texto, continua lá, voltei, ela continua com o meu último registro. Eu não perdi ela, só que ao trocar de tela, ela não existe mais. Então, variáveis de contexto só funcionam na tela ativa que tu está usando. Então, aqui, sempre que eu der um update context, eu tenho que ter em mente que é uma variável que eu vou usar aqui e não vou usar mais. Saí da tela e fui para uma segunda tela, eu perdi essa variável, entendeu? Eu não tenho mais ela não funciona mais. A variável global, ao contrário, ela se mantém igual em todo o sistema. Isso é muito bom, né? Eu posso criar uma variável, vou talvez precisar dela em algum lugar, beleza? Eu posso reutilizar ela. O problema eu não posso esquecer de limpar ela. Então, se é uma variável, por exemplo, de um registro, e eu quero entrar numa tela usando aquela variável, eu não posso esquecer de tirar aquele registro de dentro da variável, porque lá depois eu posso ter um problema com ela, ou puxar o mesmo registro para uma edição, para um cadastro, para algo do tipo. Beleza? A princípio, a grosso modo, a primeira visualização dessas variáveis é isso aí.